Vamos passar para a questão mais importante, que você soltou no seu Instagram, que você nunca falou em lugar nenhum. Faz 3 anos, 4 anos que você saiu. Em abril, vai fazer 4 anos. Em abril fazem 4 Certo. anos. Então tem 3 anos e alguma coisa, e não sou de exatas. E então, o que aconteceu? Por que você saiu dessa de ser comissária, deixou de ser Sim, comissária? vamos lá. Algumas coisas as pessoas já sabem, mas tem uma coisa que ninguém sabe, que eu nunca falei. Quer dizer, ninguém sabe não, né? Quem é próximo a mim sabe, mas que eu nunca falei abertamente em nenhum lugar. Não expus nas minhas redes sociais, por alguns motivos que vocês vão entender. Mas, mais ou menos em 2017, eu vou tentar resumir ao máximo, mas assim, em 2017 eu tive algumas questões emocionais que envolviam a aviação. Então, eu ficar longe de casa estava pegando um pouco, eu sentia saudade, e eu comecei a desenvolver um pânico. Pânico de ter crises mesmo de pânico. Eu Uhum. desenvolvi essa ansiedade e pânico, e o meu medo. E, gente, olha, pânico é totalmente irracional, né? Se você para Eu tenho pensar, crise de pânico às vezes. é. Então tem gatilhos que você fala, gente, mas é óbvio que isso não vai acontecer. Por que você tá com medo disso? Mas na cabeça, naquele momento, você tem aquele medo. E aí você não consegue respirar. Ssó quem viveu sabe. Só quem sentiu, Coração, passou. pau começa a Exatamente, você não consegue acelerar. respirar. E eu comecei a passar por isso porque eu tinha medo de não conseguir voltar para casa. Olha que loucura. Isso eu já falei. Isso eu já tenho posts, eu já dei palestras sobre isso algumas vezes. Então, isso aconteceu comigo em 2017. Foi linda a minha trajetória, como Deus me tocou e eu recebi uma palavra, uma escola de missões, na verdade, de 3 pessoas diferentes, juntas, que nunca tinham me visto, e que Deus tinha permitido eu passar por aquilo, porque Ele queria me usar para tocar em outras vidas, no sentido de outras pessoas que passam por isso, porque até passar, a gente fica assim, gente, mas é só querer. É frescura. Até você passar, Uhum. entendeu? E aí você sente na pele. Então, quando eu saí de tudo isso e eu voltei pro voo, na verdade eu fui afastada da aviação por 8 meses. O próprio médico da companhia disse, Bruna, olha, com essa medicação não é compatível com o voo, que era a medicação que eu tinha que tomar em caso de crise. Tarja preta. Em caso de crise. E aí, como que você fica letárgica ou é afetado e tá tomando conta da segurança do voo? Então, por conta disso, por conta de segurança, meio que contra a minha vontade, eu tive que ser afastada e fiquei 8 meses. E aí, quando eu voltei, já recuperada, eu estava bem, eu já vim pensando, eu falei, olha, eu preciso pensar em formas e era o que eu pensava quando eu entrei também, né? Eu quero isso temporariamente, eu gosto muito, mas não é algo que eu quero para sempre. Tem gente que vai querer voar para sempre, eu tenho exemplos disso, mas tem gente que quer por um tempo e tá tudo certo. E aí, eu já me destacava de certa forma nas redes sociais enquanto comissária. Então chegavam muitas dúvidas, perguntas, e eu gostava muito de responder, de falar sobre isso, de ajudar. E aí eu marcava, tipo, com as pessoas gratuitamente para ajudar mesmo, para falar do passo a passo. E em 2018, isso começou a ficar muito forte mesmo. E eu falei, cara, eu vou trabalhar com isso, eu vou me preparar e eu vou entregar o melhor. E aí comecei a pesquisar as maiores dificuldades, foi aí que nasceu Fala que Voa em inglês para comissários, porque eu vi que muita gente desistia do sonho Que vai por ter falta de surpresa. inglês, É vai ter isso. surpresa, por falta do idioma, por falta do inglês. E eu sempre estudei inglês, sempre amei inglês, estudo inglês desde os 8 anos, e tinha passado, estava estudando desde que eu entrei o inglês específico para aviação, o vocabulário da profissão do comissário de voo, e falei, cara, vai ser isso. Mas enfim, né? Em tudo aí eu fiquei, comecei a me planejar para sair. Fiz os cálculos. Eu preciso juntar o suficiente para eu viver por um ano. E mesmo que não entre nada na empresa que eu vou abrir, eu consigo me manter. E na época eu morava com os meus pais, mas eu já tinha o meu apartamento financiado. Então eu tinha que pagar o quê? O financiamento. Aí eu falei, eu tenho que ter tanto em caixa para eu sair tranquila, para eu pedir para sair e não ter perrengue com dinheiro.
Dito e feito. Aí eu comecei a juntar, eu sairia, pelas minhas contas, em outubro de 2019, que seria quando eu teria juntado o que eu precisava. Só que aí, quando foi abril de 2019, e aí no ano anterior eu tinha sido aprovada no processo seletivo para líder, e em abril eu teria um treinamento, se não me engano, no dia 15 de abril eu teria um treinamento, que é o treinamento para líderes, que mesmo eu já voando, já assumindo como líder, eu ainda não tinha uniforme de líder, só vinha lá, comissária líder, saía na minha escala, mas eu não tinha sido promovida de fato, entendeu? Uhum. E aí teria esse curso no dia 15. Quando foi no dia 11, se não me engano, eu estava fazendo um voo de volta de Lisboa, no dia 11 de abril, Deus falou comigo de uma forma muito forte, era madrugada, no voo, e eu estava ali numa estação sozinha, ali o A330 que faz esses voos é bem grande, e eu estava ali, e aí eu gosto de levar livro, né, e eu já tinha terminado de ler o livro na ida, então isso era a volta. Eu peguei um caderninho que eu tinha, Deus começou a falar comigo, e ele falou, filha, pega, escreve, porque você vai escrever uma carta para você mesma que eu vou te inspirar. Eu tenho essa carta. Não trouxe, podia ter trazido, mas eu tenho essa carta onde eu falava que, de alguma forma, eu estava sentindo que meu tempo ali estava acabando. Eu não sabia como, mas que eu precisaria de muita coragem para fazer essa transição. Isso foi no dia 11 de abril. No dia 15 era meu treinamento de líder. Eu me preparei para sair em outubro desse mesmo ano. Quando foi no dia 13, eu recebi uma notificação para uma reunião com a gerência de comissários, que seria no dia 14, um dia antes do meu treinamento. Uhum. E eu achei que era sobre o curso de líder. Eu falei, deve ser algum a mais, né? Deve ser alguma coisa aí sobre isso. Fui. Porque eu cheguei lá, tinham 2 coordenadores de base e falou, então, Bruna, tudo bem? Tá, vamos ali rapidinho. Falou, então, Bruna, a gente não vai precisar mais dos seus serviços, tá? Eu fiz essa cara. Eu fiquei chocadíssima. Eu não tive nem reação de chorar, Aí eu só falei assim, isso eu tô contando em primeira mão aqui, tá, gente? É um assunto muito bem resolvido pra mim, eu fiquei em choque na época, mas Deus tinha me avisado alguns dias antes. Eu não sabia como, mas aconteceu. E Deus fez tudo de forma tão maravilhosa. Eu tava meio que preparado. Eu não consegui, eu não sofri em nenhum momento. Uhum. Porque eu senti que era o plano de Deus mesmo. E aí, a única coisa que eu quis saber, porque eu sempre fui tão... Assim, eu sempre levei meu trabalho tão a sério, eu só falei, olha, eu só queria que vocês me falassem qualquer motivo, um motivo. Por quê? Eu tinha agendamento de treinamento para líder amanhã. Eu fui aprovada no processo seletivo, eu tô aqui com o e-mail de vocês me parabenizando por ter sido aprovada, me parabenizando por tudo, assim, pelo meu histórico na companhia. Todos os anos eu era muito bem avaliada pelos passageiros. Então, eu não entendi. Como que um dia eu sou apta e tenho o perfil suficiente para ser uma líder aqui, e no outro dia vocês não precisam mais, que eu não tenho mais o perfil. E aí, eu sei que não é com eles, isso vem de cima. E assim, óbvio, né, eu não tô pagando advogado, então assim, não vamos, né? Não. Eu não falei também a companhia, mas enfim. O que acontece? Eu fui parar para ver e depois, analisando friamente, foi exatamente 1 ano e meio depois da minha volta do afastamento por Crise de psiquiatria. Entendi. Então, assim, fica no ar. A gente não pode afirmar nada, mas isso aconteceu, coincidentemente ou não. E assim, culpo, tenho raiva? Jamais. Vou direto nela. Vou direto, tá tudo certo. E pra mim, pra passageiros, tipo, muito boa, né? Enfim. E foi isso que aconteceu. Mas Deus foi tão maravilhoso, porque o que eu recebi na rescisão, por ter sido mandado embora e não ter pedido, é mais do que eu conseguiria juntar nesses 3 meses que eu trabalharia para poder começar o meu negócio. E nesses 6 meses, eu preparei tudo. Em outubro, no dia 7 de outubro de 2019, eu estava lançando, no dia do meu aniversário, de 25 anos, o Fala Que Voa, inglês para comissários, abrindo vagas para a primeira turma. Se isso não tivesse acontecido em abril, em outubro isso não teria sido capaz de acontecer.
Então, Deus fez tudo da maneira mais linda possível. E essa é assim, ó, 100% o que eu nunca tinha revelado sobre a minha saída. Eu Top já demais. queria, já me preparava para isso, ia pedir, mas 6 meses depois, Deus antecipou esse rolê.